Bem, irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta, como sempre, aos domingos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, primeiramente eu quero agradecer à irmã Cleusa. Nós somos mais ou menos da mesma idade, né? Às vezes as pessoas me procuram e a gente conversa e o interessante é que a conversa é a mesma. Tanto faz o jovem de 20 anos, ou mais adulto, 40, 50, o assunto é um só. Então, estamos na mesma idade. Ela fez uma observação, e eu conheço essa irmã de muitos anos, lá na Serva, e até desejar que ela seja muito feliz no seu aniversário, foi comemorada uma data do seu aniversário. Nosso abraço a essa irmã, e a todos ali da área de Brasília, as irmãs que trabalham com ela também e assistem nessa obra maravilhosa. Meus irmãos, poderíamos falar sobre muitos assuntos com relação à carta à igreja de Sardes. Mas um detalhe muito importante que eu gostaria que fosse colocado aqui, primeiramente, o quadro das cartas, não é? Então nós vemos aqui a primeira carta, Éfeso, a operação do Espírito do Senhor. Então, nessa operação do Espírito do Senhor, os 7 Espíritos que estão lá descritos no livro de Isaías. Então, 7 Espíritos de Deus. A operação do Espírito do Senhor, sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento e temor. Vejam só, aqui nessa primeira carta, que foi o primeiro período da igreja, o que aconteceu foi que a operação completa do Espírito do Senhor. Então, não foi necessário dizer que tipo de operação específica naquela igreja, mas o Espírito do Senhor. O que interessava aqui ao Espírito do Senhor? O que interessava? Interessava a igreja aqui a sua posição doutrinária com relação ao mundo que existia. Primeiro, ao judaísmo, que era a religião, né, que todos sabiam, onde o próprio o Senhor Jesus conheceu bem e tudo isso, mas o judaísmo não podia passar para aqui, para a igreja, não tinha mais como passar. Tinha que haver uma interrupção, porque o culto era diferente, era um culto litúrgico, era diferente, então não tinha nada a ver com aquilo que o Senhor queria para a sua igreja. Mas está tudo certo. Por outro lado, os religiosos, tanto gregos como os romanos, então eles tinham a religião deles. E além disso, existia o que se chamava, né, aquilo que era a filosofia. O primeiro período, os 100 primeiros anos, eram chamados do tempo helenístico, porque toda a filosofia que existiu na Grécia, dos gregos, do Império Greco-Macedônico, veio para cá e se instalou no primeiro século. Então, como a igreja ia subsistir? De que forma ela ia começar a sua caminhada? Tinha que ser totalmente diferente. Enquanto aqui o conhecimento, antes, o conhecimento era o historicismo, era a vida de um povo, era aquilo que estava sendo preparado para a igreja, na verdade, porque dali nasceria o Messias, que foi o Senhor Jesus. Então, todo o projeto ficou em Jesus, o nascimento de Jesus. A partir dali, uma operação completamente diferente. O Senhor Jesus veio no seu ministério, então, tudo que ele escreveu, os 4 evangelhos, tudo que falou foi profético e foi para a igreja. As curas foram para a igreja,
as mensagens todas foram para a igreja, os milagres todos, os mistérios eram todos para a igreja. Tanto é assim que quando o Senhor Jesus falava em parábolas, ele dizia, eu falo em parábolas para que ninguém entenda. Porque não interessa, veja aqui, o que não interessava a Jesus que o povo não entendesse? Por quê? Porque quem ia fazer esta obra era o Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo? A partir da igreja aqui era o Espírito Santo. Não era explicação mais, não era uma história, uma parábola não era simplesmente uma história, né? Mas era o projeto que se referia à igreja. E nós vemos que a maioria, um grande número de parábolas se refere até ao momento final da igreja. E quando fala aqui na igreja de Sardes, a respeito desse momento, ele está falando a respeito de vigilância. Vigia, porque em breve virei. É vigilância. Então, a partir daqui, a igreja vai viver em extrema vigilância. Ela não pode descuidar. E para cada período, o Senhor teve uma operação específica. Aqui foi a operação Espírito de Sabedoria, que foi Esmirna, o Espírito de Inteligência ou Discernimento, que foi em Pérgamo, porque ela passou a entender, através da palavra, que seria aberta, que voltaria a ter a sua ação aqui. Ela diria, reposicionaria a igreja na sua caminhada. Quando chega aqui em Tiatira, veja aqui, a igreja passou a viver o que aprendeu em Pérgamo. O que aconteceu em Pérgamo? O espiritual ficou para trás e entrou o histórico. Entrou a política, entrou o entendimento de que o homem não precisava do Espírito Santo. Esse que foi o grande problema. E interessante que nesse aspecto, profeticamente diz assim, olha, acerta porque eu vou tirar o castiçal. A revelação acabou. Não houve mais revelação. Veja só que coisa interessante. A revelação continuou na vida da igreja, mas não houve uma nova Bíblia. Não houve um novo testamento novo. Os irmãos estão entendendo? Tudo foi escrito aqui. Então, a palavra estava pronta aqui. Então, tudo que era necessário para a igreja continuar. Só que ela chega aqui, ela deixa a palavra e vai para o aspecto humano. Então, ela começa a dizer, olha, a Bíblia não é importante, o que é importante são os patristas, os pais da igreja. Aí diz assim, pais da igreja? Quem são os pais da igreja? Orígenes, que veio há 100 e tantos, né? Já no século II ou III, olha isso. Então, não tem nada a ver uma coisa com outra. E eles tiram a palavra e colocam assim, não, o mais importante é a igreja. É a igreja quem dita, não a Bíblia. Então ele exclui de uma vez. Aí o tesouro que era a palavra, ficou escondido no campo dos interesses da religião. Então ele escondeu ali. A Bíblia foi dizer, primeiro foi a tradução dela para o latim, que ninguém entendia o latim. Então, todo mundo queria Bíblia, mas para quê? Bíblia era o latim. Então, a palavra foi escondida e ninguém sabia. Quando ela foi descoberta lá dentro. Foi Lutero, que era professor. Lutero era professor de Bíblia, de teologia, como era de filosofia, como era de música. Então, Lutero, ele se inteira da real situação de dizer, estamos num buraco. Acabou. Então ele coloca as teses
daquilo que era o escrito, daquilo que era o teórico, que foi abandonado daqui, que era da revelação, era o centro da revelação. Então, como a menina falou, as teses que foram colocadas ali na Catedral de Wittenberg pelo Lutero, elas estavam reposicionando a igreja, a doutrina apostólica, que era a revelação. A revelação estava aqui e a revelação foi retirada daqui, dessa parte, mas a palavra continuou, está dentro, ela continuou dentro. E ela vai, agora isso aqui é importante, ela vai se reposicionar a partir agora de Sardes, restos que estavam para se acabar. Então, que restos eram esses? Então, já tinham lutas tremendas, os albígenes, os lollardos, João Hus, Savonarola, Jerônimo, tudo na fogueira. O pessoal bateu na fogueira e sobra agora Melanchthon, sobra, por certo, Lutero, né, que foi... Então, restos que estavam para se acabar. Então, o que eles fizeram? Eles não tinham outra coisa a fazer. Dizer o quê? Pregar o quê? Não, voltar à palavra. Voltar ao ensino doutrinário. Aqui. E que ele agora vai voltar. Aí o tesouro que estava escondido no campo é aberto outra vez. O que eles vão encontrar? Isso aqui eu já vou adiantar. A pérola de grande preço, que é Jesus agora. É Jesus se revelando, porque ele é o noivo da igreja que vai ser arrebatada. Então, essa igreja vai descobrir no tesouro a pérola de grande preço. E isso foi muito importante, e essa é a história da igreja. Muitos pregam só que a igreja viveu aqui, os ensinos da igreja. Isso foi para quem ficou no passado. Para aqueles que estão hoje há um grupo no mundo inteiro, muito pequeno, mas que representa aqui restantes, restos que estavam para se acabar. Você é um resto que estava para se acabar. Esse ministério que o Senhor levantou nessa obra era um resto que estava para se acabar. Por quê? Há um cristianismo que se acabou, que vale tudo. Há o que eles dizem, há um protestantismo que... Qual o valor do protestantismo? Nenhum. Sem revelação, sem nada. Então, a partir daqui, os 7 Espíritos observam. Ele operou aqui. Ele entra outra vez aqui. Uma nova operação. Aí a palavra passa a ter outro sentido, que é a palavra revelada, que é aquilo que ele queria, do Espírito Santo. Essa palavra que está aqui, que foi criada aqui, que foi revelada. E Paulo diz assim, eu não vim a vós com sabedoria humana, mas vim a vós com demonstração de Espírito e de poder. E digo para vocês aquilo que de lugar em lugar o Senhor me revela. Ele pega 6 assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, não recebeu de ninguém, recebeu por revelação. As cartas que ele escreveu foram todas por revelação. Então ele aqui, a igreja vive uma parte disso aqui, que foi Esmirna, morre aqui. E daqui para frente, as grandes lutas. Pérgamo, mas quando veja Pérgamo, aí aqui representa o Senhor. A espada está de pé. A palavra não muda. Passaram os céus e a terra, mas a palavra vai permanecer. Quando essa palavra diz assim, em breve irei a ti com a palavra da minha boca, e vê aqui, ó, palavra da boca. Arrepende-te, porque em breve irei com a palavra da minha boca. Então, a palavra revelada. Agora, meus irmãos, isso que vai nos importar. Não adianta estudar livro de Apocalipse, né, cartas, se você não entender isso aqui. E daqui para frente, muda tudo. Você tem que ter corpo, observe. Você tem que ter
palavra revelada, você tem que ter governo, você tem que ter disciplina, você tem que ter dons espirituais, e ter aquilo que o Espírito Santo quer realizar. Por quê? Porque é restos. Nós somos restos. Estamos dizendo ao mundo que Jesus está às portas. Aquilo, agora, é a outra missão que foi além da de Lutero. Lutero entrou com a letra, a palavra, mostrou aqui, estou restaurando isso aqui. E nós agora estamos restaurando isso aqui, que é a palavra revelada. Então, essa palavra revelada, porque agora o que vai ser arrebatado é corpo. Então, a igreja, ela não pode viver ela não existe se ela não for corpo. Ela não é a religião. O pastor, há poucos instantes, Gilson, falou, os irmãos da Assembleia que estão nos acompanhando, de outros grupos evangélicos, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, é que nós não estamos ligados por religião, nós somos um corpo, aqueles que estão no mesmo espírito. Então, isso aqui é importante. Então, o que se leva em conta hoje é exatamente essa nossa posição diante do mundo. Aí você tem, a partir daqui, amor fraternal, a era das missões, nem se fala mais de missões, mas os grandes avivamentos que vieram aqui, e agora o final que nós estamos vivendo de Filadélfia e Laodiceia. Alguns estão em Filadélfia, outros já estão em Laodiceia, outros não sabem, ainda estão, não é frio nem quente, ou se lá for frio ou quente, essa situação que aqui está. Mas há um resto, e esse resto, meus irmãos, somos nós. Não temos nenhum valor para o mundo, mas temos uma missão, porque aquilo exatamente pelo fato da nossa fraqueza, da nossa singeleza, e Deus está fazendo uma operação. Vejam só, nós falamos agora, nós temos mostrado na nossa televisão o alcance daquilo que foi proposto. Eu quero uma mensagem para o mundo, para advertir o mundo. E houve uma grande advertência. O irmão leu há poucos instantes, só na Rússia. Nós estamos sem falar de Butão, de Coreia, de Japão, hein? Camboja. Camboja, então, ali do lado do Vietnã, o Camboja foi um dos países piores, que mais matou gente, o governo. Ele foi conhecido, o carniceiro, né? E nós temos hoje um grupo lá no Camboja, atingido, sabe por quê? Pela televisão aqui. Agora, nós não estamos dizendo que falamos que 4 bilhões e meio de pessoas, não. O alcance foi esse. E nós esperamos que o próximo alcance seja de 8 bilhões. Porque é muita questão de televisão, é questão de... E um outro detalhe que é muito importante. Quando nós entregamos uma mensagem a nível internacional, tem certas observações. Quando falamos a respeito, por exemplo, do texto de Jeremias, nós procuramos ver se aquela tradução é a que está em voga no mundo inteiro, é internacional. Eu recebi agora, esses dias atrás, um trabalho da inteligência artificial mostrando que a palavra é aquela mesmo. Então, que nós estamos certos, que nós falamos para o mundo inteiro. Não falamos para Gurijica, nem para Vila Velha, nem para Goiás. Nós falamos para o mundo inteiro. Então, seria certo uma palavra mais adequada que estivesse aqui dentro. Você não mudou a Bíblia. Você não mudou absolutamente. Não houve a interpretação de uma palavra, simplesmente que não tinha nada a ver com a doutrina. Mas veja só, meus irmãos, são certas explicações que às vezes as pessoas ouvem e não entendem, ou não querem entender. Há dias atrás eu recebi uma correspondência essa semana. E o senhor diz, não responda porque isso é um ímpio. É um ímpio. É isso mesmo. E é por isso, meus irmãos, que nós estamos de pé nessa luta, batalha, e Deus está
mostrando que esse momento é um momento sério, de que a igreja tem esses empecilhos, vai ter no meio de 4 bilhões, ter um maluco, não tem problema nenhum. Um ímpio é natural, mas que a obra vai continuar. E o Espírito do Senhor quer preparar a sua igreja para esse momento. Eu quero dizer que vou encerrar aqui lembrando o seguinte: nós estamos no estudo do Apocalipse. Nós não estamos querendo trazer novidade. Que novidade? Você pega livro aí a respeito do Apocalipse, vamos dizer, o helicóptero era um gafanhoto e não sei o que, bobagens. Nós não estamos preocupados. Que o 666 é a besta que está lá na coroa de fulano. Não estamos preocupados com isso. Porque a revelação, ela vai além disso. Então, nós estamos preocupados com uma igreja que está vivendo seus últimos dias. E fomos chamados para dizer isso. E nós vamos continuar dizendo: doa quem doer, custe o que custar, mas é a nossa função, é a nossa missão. Somos arrogantes? Não. Nós estamos falando a verdade. As pessoas gostam de conversa, mas nós estamos mostrando aquilo que é a necessidade. Uma igreja que entra para um projeto final, e ela sabe que o projeto é final. E, ao mesmo tempo, os obstáculos. Vejam só, ninguém vai ser vitorioso nessa hora se ele não tiver a palavra revelada. E o adversário odeia a palavra revelada. Ele odeia essa palavra evangelização. Vocês não estão pregando para essa quantidade de gente. Nós nunca falamos que estamos pregando. Ele odeia. Porque o Deus deles é o Deus desse século. Entendimento completamente. Então, a nossa posição é para quem quer. Para humilde, né? É para o vaidoso, presunçoso, entendeu? Aqueles que estão criando problemas, em vez de falar de salvação, de vida eterna, de lutar. Você pergunta, quantas vidas? Ninguém se salva. E nós temos uma responsabilidade. Então, a palavra agora, ela tem que estar escondida. A letra, ela vai desaparecer. Qualquer hora dessa, o governo manda parar tudo. Mas o que vai ficar é a palavra revelada. Sabe com quem? Um punhado. Punhado. Não é esse mundo que está aí, esse cristianismo degenerado. Não é isso. Temos que dizer isso porque nós viemos de lá, conhecemos isso. Não estamos ofendendo ninguém por causa disso. Nós estamos dizendo que isso não é o Evangelho eterno. E está aí, nós temos um programa sobre o Evangelho eterno na nossa televisão. 126. Assista. Ligue 126 para você ter em sua casa uma televisão que você vai gostar, sem concorrência com ninguém, mas que tem os assuntos para essa hora que são importantes para a igreja nesse momento que estamos vivendo. Assim, amados, a palavra agora passa para o pastor Gilson e ele vai dar, você que está agoniado aí já fazendo sinal para cair fora aqui. Vai, Gilson, vai. Amém, irmãos, é a nossa preocupação. Agora vamos transmitir.